Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma promessa pastoral que é o antídoto mais poderoso contra o medo, por um fundamento de coragem que vem diretamente do coração do bom pastor, e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração de confiança de Davi, uma verdade que atravessa milênios para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que declaração monumental para a nossa alma, que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. Davi, o pastor que se tornou rei, não está oferecendo uma teoria, mas um testemunho vivido, revelando 3 realidades que sustentam a alma nas noites escuras da vida. Primeiro, um reconhecimento honesto da jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a fé não nega a existência de vales escuros, perigosos e assustadores. Ela nos ensina a atravessá-los. Segundo, a razão fundamental para a nossa coragem. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ausência de medo não vem da ausência de perigo, mas da presença manifesta do pastor soberano. A companhia dele anula o poder do medo. Terceiro, os instrumentos específicos do seu cuidado. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não somos deixados a adivinhar como ele cuida de nós. Ele usa sua autoridade protetora, a vara, e sua guia gentil, o cajado, para nos trazer conforto e segurança ativos. Talvez você esteja encerrando este dia sentindo-se exatamente assim, caminhando por um vale de preocupação financeira, de incerteza profissional, de um diagnóstico médico assustador, de um relacionamento rompido ou da escuridão da solidão. A verdade do Salmo 23 confronta diretamente a identidade desse medo, desmascarando-o como uma mentira diante da realidade da presença, da proteção e da provisão do nosso bom pastor. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em seu pastoreio. É escolher acreditar que Ele está conosco no vale, mesmo quando a escuridão nos impede de vê-lo, que sua vara é poderosa para nos defender de todo mal, visível e invisível, e que seu cajado é gentil para nos guiar, mesmo quando não sabemos qual o próximo passo a dar. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos e nos levar em segurança até o outro lado do vale não vem de nós, mas dele, o pastor soberano de nossas vidas. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são a vara e o cajado ativos e presentes em nossa jornada. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade de ovelha amada e vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai, nosso grande pastor. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, nosso Yahweh Roi, o Senhor nosso pastor. Ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias forças ou sabedoria para navegar a vida, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível,
e na tua promessa imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Oramos antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios. Desejamos, com a totalidade do nosso ser, exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para nos pastorear pessoalmente e sussurrar ao nosso coração a promessa que se torna o antídoto para todo o nosso medo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 4. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te porque a nossa segurança não depende de caminhos planos e ensolarados, mas da certeza da tua presença no vale escuro conosco. Tu não nos deste um espírito de medo, de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Tu nos deste a tua própria presença como garantia eterna. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade da nossa própria coragem, que se esvai diante da primeira sombra, mas com a certeza da tua presença onipotente, o conforto do teu cuidado soberano e as ferramentas da tua proteção e guia, que jamais conheceram derrota. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa habilidade de lutar no escuro, mas de um ato de fé, o de confiar e descansar ativamente no pastoreio daquele que prometeu nos conduzir em segurança. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na honestidade da jornada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Senhor, nós te agradecemos pela honestidade da tua palavra. Tu nunca nos prometeste uma vida isenta de dificuldades. Tu não disseste que teus filhos teriam um desvio particular para evitar os vales. Pelo contrário, tu nos mostras que o caminho da fé, muitas vezes, passa diretamente por eles. O vale da sombra da morte pode ter muitos nomes em nossas vidas. O vale da enfermidade, o vale do luto, o vale da crise financeira, o vale do deserto espiritual, o vale da ansiedade. É um lugar onde a luz é escassa, os perigos parecem se esconder em cada sombra e o caminho à frente é incerto. Mas há duas palavras de esperança nesta frase, Senhor. A primeira é ande. Nós andamos pelo vale, nós o atravessamos. Ele não é nosso destino final, não é nossa morada permanente, é uma passagem. Ajuda-nos a lembrar nesta noite que o vale em que talvez estejamos não é o fim da história. Tu, em tua soberania, permites o vale, mas também já planejou a saída dele. A segunda palavra é sombra. Uma sombra pode ser aterrorizante, mas ela não tem substância. Uma sombra de um cão não pode morder. Uma sombra de uma espada não pode cortar. No vale, o que mais nos assusta é a sombra da morte. Mas para nós que estamos em Cristo, a morte já foi vencida. Jesus, o nosso bom pastor, passou pelo vale da morte real para que a nossa passagem seja apenas pela sombra dela.
Ele tomou sobre si a substância do aguilhão da morte, para que nós enfrentássemos apenas a sua sombra inofensiva. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes ao longo deste dia que agimos como se o vale fosse o nosso fim. Das vezes em que o medo nos dominou porque olhamos para a densidade das sombras em vez de olharmos para a promessa de que estamos apenas de passagem. Perdoa-nos por temermos a sombra quando aquele que é a luz do mundo caminha conosco. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta verdade. O vale é real, mas é temporário. A sombra é assustadora, mas ela é impotente. E porque Tu és soberano sobre a jornada, podemos descansar mesmo durante a travessia. Segundo, nós descansamos no antídoto para o medo. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, esta é a cláusula central, o coração pulsante de toda a nossa segurança. A ausência de medo não é um produto da nossa coragem, da nossa força de vontade ou do pensamento positivo, é um produto direto da Tua presença. A lógica divina é simples e profunda. Onde Tu estás, o medo não pode reinar. A Tua presença não apenas nos encoraja, ela redefine a realidade. O mal pode estar presente no vale, mas ele perde o seu poder sobre nós, porque Tu, o bem supremo, o Deus Todo-Poderoso, estás mais perto. A Tua presença é a resposta a todos os nossos "e se?". E se eu não conseguir pagar as contas? Tu estás comigo como meu provedor, Yahweh Jiré? E se este diagnóstico for o pior? Tu estás comigo como meu curador, Yahweh Rafá? E se eu falhar neste plano? Tu estás comigo como meu pastor soberano, que me conduz por veredas de justiça. E se a solidão me consumir? Tu estás comigo, Emanuel, e nunca me deixarás nem me abandonarás. E para garantir esta promessa, Tu enviaste o Teu Santo Espírito para habitar não apenas conosco, mas em nós. O nosso corpo se tornou o santuário do Deus vivo. Portanto, a Tua presença não é uma força externa que nos visita de vez em quando, mas é uma realidade interna e constante. Nesta noite, rejeitamos a mentira da solidão, rejeitamos a sensação de abandono e abraçamos a verdade mais poderosa do universo. Tu estás conosco, aqui, agora, no nosso quarto, na nossa cama, no nosso coração. E porque o Criador dos céus e da terra, o vencedor da morte e do inferno, está conosco, podemos declarar com ousadia: não temerei mal algum. Essa é a nossa identidade vitoriosa em Cristo. Descansar em Teu poder soberano para realizar Teus planos é, em essência, descansar em Tua presença que nos acompanha em cada passo do caminho. Terceiro, nós descansamos nos instrumentos do Teu conforto. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Pai, Tu não nos deixas apenas com a promessa geral da Tua presença. Tu detalhas as ferramentas específicas do Teu cuidado pastoral e isso nos traz um consolo imenso. A vara e o cajado não são objetos passivos, são instrumentos do Teu poder soberano e do Teu amor íntimo. Primeiro, a Tua vara. A vara do pastor era uma arma curta e pesada, usada para defender as ovelhas de predadores. Leões, ursos, lobos, a vara era um instrumento de autoridade e poder que garantia a segurança do rebanho. Senhor, nesta noite, descansamos no poder da Tua vara. Ela representa a Tua autoridade soberana que nos protege dos nossos inimigos espirituais. O inimigo de nossas almas, que anda ao nosso redor como um leão que ruge, é impotente diante da Tua vara. Ela representa Teu poder para quebrar as obras das trevas, para silenciar as acusações do inimigo e para nos guardar de todo o mal. A Tua vara também representa a Tua disciplina amorosa. Às vezes, Tu a usas para nos corrigir,
para nos desviar de um caminho perigoso, para nos manter perto de ti. E mesmo a tua correção é um consolo, pois prova que somos teus filhos amados e não abandonados à nossa própria sorte. Segundo, o teu cajado. O cajado do pastor era um bastão longo com uma curva na ponta, uma ferramenta de guia e resgate. Com ele, o pastor guiava gentilmente as ovelhas, mantendo-as na trilha certa. Com a curva, ele resgatava as ovelhas que caíam em buracos ou se enroscavam em espinhos. Senhor, nesta noite descansamos na guia do teu cajado. Ele representa a tua direção soberana em nossos planos. Quando estamos confusos e não sabemos que caminho tomar no vale, o teu cajado nos aponta a direção. Ele representa o teu cuidado gentil que nos sustenta quando estamos fracos e prestes a desfalecer. Ele representa o teu poder de resgate, que nos puxa para fora dos poços de desespero em que às vezes caímos. A vara e o cajado, juntos, são a expressão perfeita do teu pastoreio. Poder e gentileza, proteção e direção, autoridade e amor. Eles são os instrumentos que tu usas para executar teus planos soberanos em nossa vida, nos defendendo dos perigos e nos guiando pelo caminho. Saber que estas duas ferramentas estão ativas em nosso favor, nesta exata noite, é o que nos dá um profundo e inabalável consolo. Nós somos mais que vencedores, porque o nosso pastor luta por nós com sua vara e nos guia para a vitória com seu cajado. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos e para o futuro que nos aguarda, nós os entregamos ao teu pastoreio. Se o caminho passar por um vale, não temeremos, pois tu estarás conosco. Confiamos em tua vara para nos proteger e em teu cajado para nos guiar. O sucesso dos planos não depende de nossa habilidade em navegar no escuro, mas de nossa disposição de seguir o pastor que conhece o caminho. Agradecemos-te por esta promessa pastoral do Salmo 23:4. Agradecemos-te pela honestidade sobre os vales, pelo antídoto da tua presença e pelos instrumentos do teu consolo. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, nosso bom pastor, e em ti, e somente em ti, nós descansamos. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e do medo lançadas contra nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança, talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado no teu pastoreio. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o temor tentou nos dominar, a tua promessa de estar conosco permaneceu firme como uma âncora para nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua vara e o teu cajado nunca deixaram de nos guardar. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua presença soberana que nos garante a vitória. Tu és o Deus que disse a Josué e que hoje nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Nós não estamos sozinhos nem desamparados.
estamos, neste exato instante, sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és o nosso pastor e por isso não tememos mal algum. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa "Tu estás comigo" encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. Ele é o bom pastor que se fez ovelha e caminhou pelo mais escuro de todos os vales, o vale da ira de Deus contra o pecado, da separação do Pai e da própria morte na cruz. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do medo que nos separava da tua presença santa foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A vara de Deus foi manifestada na ressurreição gloriosa de Cristo, esmagando a cabeça da serpente e derrotando nosso último inimigo, a morte. A vara de Deus foi manifestada na ascensão de Cristo e no envio do Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, que nos atrai para perto e nos conduz em toda a verdade. É por estarmos nele, o grande pastor das ovelhas, diz a Escritura em Hebreus 13, 20, que a promessa do Salmo 23 não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. O medo nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como ovelhas amadas, cuidadas e sustentadas. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua presença, da tua proteção e da tua guia. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nosso pastor soberano, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximar com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E nesta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de coragem, de descanso. Por isso viemos para tomar posse pela fé da verdade fundamental e transformadora do Salmo 23:4. Nós escolhemos como ato deliberado de nossa vontade crer e descansar nesta realidade que Tu declaraste sobre nós, Teu rebanho. Confessamos diante de Ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo, agindo como se estivéssemos sozinhos, desprotegidos e destinados a nos perder no vale. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as sombras das circunstâncias, em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o pastor que está conosco. Perdoa-nos por não acessarmos a coragem que a Tua presença nos oferece. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, nós clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta da Tua promessa, não temerei mal algum. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de medo em nossas vidas. Renunciamos ao seu tormento, pois o perfeito amor que nos revelastes em Cristo lança fora o medo.
1 João 4,18. Rejeitamos sua escravidão, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção, que nos capacita a te chamar de Abba, Pai. Romanos 8,15. O Pai que caminha conosco como o nosso pastor. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em Ti, nosso pastor, que nos guia a pastos verdejantes. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Rejeitamos o medo da opinião dos homens, que é uma armadilha e uma prisão. Provérbios 29:25. E escolhemos viver para agradar somente a Ti. Renunciamos ao medo da enfermidade e da própria morte, pois Jesus já destruiu aquele que tinha o império da morte e nos libertou dessa escravidão. Hebreus 2:14 e 15. Entregamos a Ti os fantasmas da noite, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que o medo não tem lugar em nós, pois a Tua presença preenche todo o espaço. Em lugar do desamparo e da solidão, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da Tua promessa, porque Tu estás comigo. Não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com a fé no Teu poder divino que opera em nós que cremos, segundo a mesma força que Tu exerceste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:19 e 20. Com base nesta presença que nos fortalece, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade e de esgotamento, e em troca, pela fé, nos revestimos da Tua força. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Nós podemos dormir em paz, pois a força que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria presença divina prometida a nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na Tua promessa. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta mão firme que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da Tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, que é a personificação da Tua vitória. Entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26:3. Nós descansamos não porque somos fortes o suficiente para nos proteger ou nos guiar, mas porque Tu és fiel para nos consolar com Tua vara e Teu cajado. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Não nos deixaste indefesos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da verdade,
vestimos a couraça da tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na tua promessa de estar conosco e nos consolar, e com este escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a tua palavra, a promessa do Salmo 23:4, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação. Com tal provisão, o medo se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como filhos do teu rebanho, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pelo pânico e paralisados pelo medo no meio de um vale escuro. Oramos pelaquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se" do amanhã, pela mãe que não consegue dormir, preocupada com seus filhos, pelo pai que sente o peso da responsabilidade, pelo aquele que recebeu um diagnóstico assustador. Senhor, tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da tua promessa no Salmo 23:4 brilhe em seus corações agora. Que eles sintam a tua presença envolvendo-os. Que sintam o consolo da tua vara e do teu cajado protegendo-os e guiando-os. Que as cadeias do medo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos pelos nossos medos. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nós não tememos, pois Tu, nosso pastor, estás conosco. O medo não é nosso conselheiro, nem nosso mestre. Nossa confiança está na Tua presença. Declaramos: nós estamos seguros, pois a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Nossa identidade está segura em Teu cuidado soberano. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa nenhuma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti, e a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Descansamos em absoluta segurança porque somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do medo. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, destinados à vitória. Por essa amnésia, que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda a incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos encha até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmos 119, 105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão,
nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que não precisamos temer, pois Tu estás conosco, e a Tua vara e o Teu cajado nos consolam. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda a bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Teu amado rebanho. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada do Salmo 23:4 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual. Uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora da Tua presença. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que o medo, em todas as suas formas, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda a fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo, com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce, Provérbios 3:24, pois aos Teus amados Tu dás o sono, Salmo 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com o coração cheio de gratidão pela Tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22-23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar pela vitória,
mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, seguros e eternamente consolados pelo bom pastor. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão usando cada faceta da Tua promessa no Salmo 23:4 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamos com a coragem para o vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Senhor da história, oramos que a Tua igreja viva com uma coragem santa e realista, que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que os vales não são um sinal do Teu abandono, mas muitas vezes são o cenário escolhido por Ti para manifestar o Teu poder e a Tua fidelidade. Pedimos que Tu abras os olhos espirituais do Teu povo, para que percebam a Tua mão soberana, mesmo nos momentos mais escuros, que a verdade de que eles estão apenas passando por, e não morando em, seus vales, desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Oramos contra o espírito de desespero que assola tantos dos Teus filhos, fazendo-os sentir-se presos e sem esperança em suas circunstâncias. Em nome de Jesus, quebramos esta mentira e declaramos que eles são filhos amados, sendo conduzidos por um pastor que conhece a saída do vale. Que a sensação de aprisionamento seja substituída pela esperança da travessia. Que a ansiedade sobre a escuridão seja curada pela compreensão de que a sombra não tem poder sobre aqueles que pertencem à luz. Onde houver corações partidos pela dor, que a certeza do Teu propósito soberano seja o bálsamo que cura e restaura a esperança. Abençoamos com a consciência da Tua presença. Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Pai, o mundo tenta incessantemente isolar Teus filhos, fazendo-os sentir-se que estão sozinhos em suas lutas. O inimigo, o acusador, trabalha dia e noite para lembrá-los de suas falhas e para sussurrar que eles não são dignos da Tua companhia. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da Tua presença constante e incondicional. Pedimos que a verdade de que Tu és Emanuel, Deus conosco, se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são definidos pelo seu pecado, mas pelo seu Salvador. Eles são o templo do Espírito Santo. Declaramos que eles não são escravos do medo, mas filhos e filhas do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Declaramos que eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus e que nada poderá separá-los do seu amor. Oramos para que essa consciência se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para enfrentar gigantes, ousadia para tomar decisões de fé, ousadia para amar os difíceis. Oramos para que eles parem de olhar para a sua própria fraqueza e comecem a contemplar o poder daquele que habita em deles. Que a Tua presença seja a fonte da sua alegria, a razão da sua paz e o segredo da sua força. Abençoamo-os com a experiência do Teu consolo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, Tu vês o cansaço do Teu povo, o cansaço físico da labuta diária, o cansaço emocional de lidar com relacionamentos quebrados e notícias ruins, e o cansaço espiritual da batalha constante contra o pecado e as forças das trevas. Há muitos que estão à beira de desistir, cujas mãos estão cansadas e cujos joelhos estão vacilantes. A eles, em especial, estendemos esta bênção do Teu consolo ativo.
Oramos por força para perseverar nas provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. Romanos 5, 3 e 4. Oramos por discernimento para reconhecer a tua guia. Oramos pela humildade de aceitar a tua correção, que eles aprendam o segredo de esperar em ti, para que suas forças sejam renovadas. Que cada manhã eles se sintam seguros sob a proteção da tua vara e confiantes sob a guia do teu cajado. Finalmente, abençoamo-los com a confiança da tua vitória, a certeza do bom pastor. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaô, esta é a bênção culminante. Oramos para que cada crente viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas na realidade de que em Cristo eles já são vitoriosos. A batalha pela alma deles já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. O bom pastor derrotou o lobo e garantiu a segurança eterna de suas ovelhas. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. Pedimos que vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6, de 10 a 18. Oramos para que o capacete da salvação guarde suas mentes das mentiras do inimigo, que a couraça da justiça proteja seus corações da acusação, que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o grande pastor, és o guerreiro que vai adiante deles. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Isaías 54, 17. Eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8, 37. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de ovelhas do Rei, sabendo que estão seguros não pela força de seu próprio passo, mas pelo poder inabalável do pastor que os conduz. Nada poderá arrebatá-los da tua mão. João 10, 28. Pai, recebe esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono. Que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas destemidas, seguras, consoladas e vitoriosas, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus, o bom pastor. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 23:4 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, mesmo no vale, você não precisa temer, porque Ele está com você. Sua vara e seu cajado te consolam. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que está com você, o amor de Deus Pai, cuja vara te protege, e a comunhão do Espírito Santo, cujo cajado te guia e consola, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.